365 dias para recomeçar. Um novo projeto de vida que nos abençoa a cada dia, renovando assim a nossa fé e esperança. Lembrando que estamos dedicando um valoroso tempo para edificação e amadurecimento espiritual para as nossas vidas e as nossas famílias também. E toda esta complexidade tem um valor espiritual muito importante. Estamos no mês 7, sim, com um tema tão importante quanto vencendo batalhas interiores. E dando continuidade dentro da semana 25, vencendo o medo, dos dias 182 a 188. Hoje, dia 83 ou 183º dia, trago o tema para o estudo: o medo não define sua identidade. Uau! Leitura bíblica encontra-se em 2 Timóteo capítulo 1, versículo 7. A palavra diz: porque Deus não nos deu o espírito de covardia. Se desconecte de tudo e preste atenção. Existe uma diferença entre sentir medo e viver dominado por ele. Todos enfrentamos momentos de insegurança, porém, Deus declara que o espírito de covardia não procede dele. Sua identidade não é de derrotado, inseguro ou incapaz. Você é filho de Deus. O medo tenta alterar sua percepção de quem você é. O Espírito Santo lembra diariamente quem você realmente se tornou em Cristo. Quanto mais sua identidade se fortalece, menor o espaço que o medo encontra. Amém? Não pule esse vídeo, fica comigo até o final. Nas coisas espirituais, ou estamos avançando, ou estamos começando a recuar. Ou estamos crescendo, ou morrendo. Não existe cristianismo dormente ou neutro. Não podemos colocar a nossa caminhada cristã em compasso de espera ou deixá-la guardada até mais tarde. É vital continuar prosseguindo. Foi por isso que o apóstolo Paulo, instruiu Timóteo a avivar o dom de Deus dentro dele e a reacender o fogo por Deus no seu coração. Conforme 2 Timóteo capítulo 1, versículo 6. Evidentemente, Timóteo precisava deste encorajamento. A julgar pelo versículo de hoje, ele devia ter problemas relacionados ao medo. Todas as vezes que permitimos que o medo tome conta de nós, ficamos imóveis em vez de ativos. O medo nos congela e paralisa, impede o progresso. Talvez Timóteo tivesse medo porque os cristãos do seu tempo estavam sofrendo uma perseguição extrema. Afinal, o seu mentor, apóstolo Paulo, havia sido lançado na prisão e ele pode ter se perguntado se o mesmo aconteceria com ele. Contudo, o apóstolo Paulo incentivou-o a se animar, a voltar aos trilhos, a ser fiel ao chamado que estava sobre sua vida e a se lembrar de que Deus não havia lhe dado o espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. É exatamente isso que temos quando recebemos a plenitude do Espírito Santo: poder, amor e equilíbrio. Quando você for tentado a temer, lembre-se desta verdade. Fique a sós com Deus e deixe que o Espírito Santo encha de coragem e confiança para que você possa seguir em frente. Meu irmão, minha irmã, quando nos tornamos cristãos, Jesus nos deu o dom do Espírito Santo. Referência Atos 2, versículo 38 e Tito 3, versículos 3 a 7. O Espírito vive em nós, fazendo dos nossos corpos um templo. Referência 1 Coríntios capítulo 6, versículos 19 a 20. E abençoando-nos de muitas formas. Referência Romanos capítulo 8. Podemos ser pessoas corajosas, mesmo quando atacados, criticados e ridicularizados por causa da presença do Espírito. O fruto que o Espírito produz, referência a Gálatas 5, versículos 2 a 23.
e o amor que o Espírito derrama em nossos corações, conforme Romanos 5, versículo 5, não nos deixam fracos. Ao invés disso, a presença do Espírito é uma força poderosa para nos ajudar a superar o pecado. Referência a Romanos 8, versículo 13. E viver vidas autodisciplinadas. Aleluia! Olha, o outro conselho que eu posso lhe fornecer, lhe conceder no dia de hoje é poder. Nós gostamos deste conceito. Quando é pela força de Deus, o uso deste poder se justifica porque o poder de Deus é acompanhado de amor e autodisciplina. Esses três juntos tornam a vida de uma pessoa eficaz, construtiva e corretiva. Viva a vida no seu máximo, não como um cristão de guarda-roupa, com medo de permanecer verdadeiro e firme. Aquele que vive pelo poder de Deus compartilha o poder de Deus e mostra as virtudes dele. E eu encerro a mensagem de hoje com esta reflexão para as nossas vidas. Vejamos bem o que diz este texto. Porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Uma outra tradução da Bíblia. Estas são as virtudes do Espírito de Deus que estão sobre nós. A coragem, o poder, o amor e a moderação são dons que o Senhor já derramou sobre todo aquele que recebeu o Espírito Santo. O Senhor nos capacita para suportar as adversidades, pois Ele quer que tenhamos uma vida de vitórias e não de derrotas. Por mais que nossos dias sejam difíceis, precisamos lembrar que aquele que prometeu é fiel para cumprir e jamais nos deixará desamparados. Vamos para a nossa anotação do dia, a aplicação pessoal e transformadora. Bloco em mãos e caneta também? Vamos lá. Identifique hoje uma mentira que o medo tem contado sobre você. Substitua essa mentira por uma promessa bíblica. Recebam essas poderosas mensagens de fé e esperança para as vossas vidas, para a honra e a glória do Senhor. Pai, fortalece minha identidade em Cristo, que eu viva segundo aquilo que o Senhor declara sobre mim. Pai, a Ti seja toda a honra e todo o louvor. O Senhor nos chamou para Te adorar, Te louvar e Te servir. Eu sei que o Senhor não permitirá jamais que as lutas sejam maiores que a minha capacidade de suportá-las, pois o Espírito do Senhor está sobre mim e me capacita com poder, coragem, amor e moderação. Perdoa a minha ansiedade, o medo, a angústia e a falta de fé. Pai, obrigado pela constante presença do Espírito Santo em nossas vidas. Por favor, dai-nos mais coragem e força para enfrentar os desafios diários das nossas vidas. Incluímos a nossas famílias, nossos amigos, parentes queridos e a cada um que está conectado a esta mensagem. No poderoso nome de Jesus, eu oro, agradeço e enalteço para todos sempre. Amém, amém e amém. Graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus. A palavra de Deus para você e eu hoje é a seguinte: não deixe de ter comunhão com Jesus hoje e não com os seus problemas. Pense nele e não nos seus problemas. E também compartilhe esta mensagem com todo o seu grupo familiar, nos grupos também do WhatsApp, dos seus amigos, da sua comunidade de trabalho. E deixe o seu testemunho de vida aqui nos comentários, seu like, a sua inscrição, compartilhe ao máximo e te espero amanhã para mais um dia de fé e esperança. Aleluia!